A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começando a nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre, meus irmãos, eu sei que muitos irmãos não têm a lição bíblica, mas a lição está com o irmão Osmar. Quem quiser pode ir até a casa dele e pedir para ele. Eu fui lá, busquei a minha. E o título da lição desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A primeira aula foi o título da lição foi Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. E hoje a lição de número 2 é que nós vamos estudar. O título da lição de hoje é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A sublimidade. O que é sublimidade? Sublimidade é perfeição. Sublimidade é grandiosidade. Sublimidade é excelência. Tá? Então poderíamos chamar o título da lição também de A Excelência das Bênçãos Espirituais em Cristo. Ou poderíamos chamar de a grandiosidade das bênçãos espirituais em Cristo, ou então a perfeição das bênçãos espirituais em Cristo. Qualquer um desses títulos estaria correto. O texto áureo, ele é o mesmo primeiro versículo da leitura bíblica. Tá? Então eu já vou ler a leitura bíblica, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Depois pula para o versículo 9 ao versículo 14 do mesmo capítulo 1 de Efésios. Versículo 9 diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. A verdade prática está dizendo assim, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Irmãos, nós vamos ter que dar uma aula meio rápida, tá? Não é uma aula comum, como nós costumamos fazer, né? Onde os irmãos têm participação. É uma aula meio corrida, porque o vídeo não pode ficar tão longo, tá? Mas eu gostaria de iniciar a aula lendo o primeiro versículo do livro de Efésios, que diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu queria chamar esse detalhe, que é importante nós estudarmos esse detalhe para nós não nos perdermos posteriormente. A quem ele dirige a carta. Isso foi ensinado na aula passada, na primeira aula, que diz que a carta foi dirigida aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Interessante a palavra santos. Não foi a um santo que foi escrito, mas foi aos santos. Ou seja, o que quer dizer isso? Que a carta foi dirigida à igreja. Que estava em Éfeso? Sim, mas sabemos que a carta foi escrita para circular entre as igrejas, a ponto que circula até hoje e chegou até nós, até os nossos dias. Amém? Então, a carta é dirigida à igreja. Isso é importante para os irmãos entenderem o que vamos explicar à frente. Aí ele começa ensinando
no versículo 3 da leitura bíblica, onde ele começa assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante isso. O que é isso? É uma doxologia, é uma adoração, é um louvor. Já logo de começo no livro, Paulo começa adorando. É assim que o crente aprendeu a orar. Lá, Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele fez? Nos ensinou a mesma coisa. Ele disse: Pai Nosso que estás nos céus, invocando com quem ia falar. Segunda frase: santificado seja o teu nome. Ou seja, a segunda frase já é uma adoração. Já começa com adoração. O crente é assim. O crente começa sempre adorando. Na igreja, nossos cultos, nós começamos adorando. Porque no meio da adoração, Deus trabalha e Deus concede-nos tudo aquilo que precisamos. E continuando, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele começa a apresentar duas pessoas da Trindade. Porque você vê que ele fala Pai, com letra maiúscula, que é o Deus Pai, de nosso Senhor, Senhor com letra maiúscula, Jesus Cristo, não é qualquer Senhor que ele apresenta, Pai de Jesus, ambos é Deus, né? E aí, duas pessoas da Trindade é apresentado nesse texto. Aí ele vem para o assunto da lição dessa noite, que diz: o qual nos abençoou. Não é que vai ser abençoado, não é que simplesmente é abençoado agora, não é isso. A bênção já aconteceu, a bênção já está disponível para nós, a bênção já está em nossas mãos, a bênção já é nossa porque ele já nos abençoou com todas, não é com algumas, não é com uma ou outra, mas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Interessante esse tema, bênçãos espirituais. Aí o irmão pergunta: mas então, irmão Emerson, nós não temos direito então às bênçãos materiais? Como casa, carro, bom emprego, a nossa família, né? Tudo que nós precisamos no dia a dia, nós não temos esse direito? Meus irmãos, entendam uma coisa. O salmista, no capítulo 37, e versículo de número 25, ele diz assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é uma promessa de Deus. Além de ser uma declaração do salmista Davi, é também uma promessa de Deus. Sabe o que é isso? São bênçãos celestiais que apresentam como resultado material na nossa vida. Porque é assim que Deus nos trata. Nós temos as bênçãos celestiais que são transformadas materialmente para a nossa vida. Então a bênção material, ela também existe. Quando você olha Mateus, capítulo de número 7, né? Ele diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre, né? São pedidos que podemos fazer de acordo com as nossas necessidades, né? E aí ele fala, né? Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Qual, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Aí vem a promessa de Deus para nós. Versículo 11. Se vós, pois sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ou seja, não se preocupe. As bênçãos materiais também são nossas, né? Deus também tem bênçãos materiais para nós. Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir, ele diz: por isso vos digo, não estejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Quanto aos vestidos, por que andais solícitos?
Olhai para o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá entendendo, meu irmão? São bênçãos celestiais que se tornam materiais em nossa vida. Deus cuida de você. Deus não te desampara, tá? Porém, nós temos as bênçãos celestiais, né? Que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas na lição bíblica, na leitura bíblica, ele fala bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essa é muito importante nós olharmos. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, o apóstolo diz para nós, 3, versículo 1, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Essas bênçãos é só para a igreja, né? Bênção material, o sol nasce para todos, a chuva também, as pessoas ímpias acabam desfrutando também, mas bênção espiritual, essa é reservada só para a igreja. Essa é só para a igreja, tá? Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é bênção para a igreja. Isso é bênção celestial só para a igreja. Você tem uma cidade no céu. Está preocupado com o Brasil? Nós oramos pelo Brasil, nós abençoamos o Brasil, porque é a cidade, é o país que nós vivemos. Nós abençoamos a nossa cidade. Porém, meus irmãos, a igreja, ela não é deste mundo. A nossa cidade está nos céus. Aleluia, por isso nós oramos pelo mundo, nós oramos pelos chineses, nós oramos pelos africanos, nós oramos pelos europeus, nós oramos pelos americanos, nós oramos por todos. Porque nós estamos aqui só de passagem. A nossa real cidadania é celestial. Amém? É de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos. Quando olhamos Hebreus capítulo 11, versículo 13, vemos isso de uma forma muito clara. Hebreus 11, 13. Quero ler para os irmãos. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Homens de fé. Aqui está a galeria dos homens de fé, né? Galeria da fé, dos homens que demonstraram fé, e todos eles declararam que eles eram peregrinos, só viajantes nessa terra, estrangeiros, estavam aqui de fora. Por isso que muitas vezes o mundo não nos reconhece, o mundo não nos entende. Nós somos realmente, aleluia, cidadãos do céu, e para lá nós vamos o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Vamos prosseguindo, eu vou pular um pouco, não vou colocar tudo que eu tenho aqui, mas é importante dizer que todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia, isso é muito importante, meus irmãos. Em Cristo é uma condição que nós temos. Aleluia, tudo que nós temos vem de Deus. A expressão em Cristo, ela significa abençoado com toda a bênção. Na cruz do Calvário nós alcançamos a bênção em Cristo. Tudo que nós recebemos, meus irmãos, vem de Cristo, a nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vai ao Pai. Se quiser usar outro caminho, se quiser pegar um atalho, é só Jesus. Todas as nossas bênçãos são em Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia, pedimos em nome de Jesus e recebemos as bênçãos em nome de Jesus. A nossa salvação vem por Jesus. A nossa santificação vem por Jesus. A nossa regeneração vem por Jesus. Tudo na nossa vida é Jesus, aleluia, na nossa vida. Quero chamar a atenção para os irmãos lerem Hebreus capítulo 5 e versículo 9, para ver o que está escrito, que diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É ele a causa da nossa salvação. Capítulo 9, versículo 12. Diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção para nós. É por Cristo que acontecem as coisas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quero ler esse versículo para os irmãos, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso, meu irmão, são exemplos de bênçãos, aleluia, espirituais, aleluia, nos lugares celestiais, em Cristo, para a minha vida e para a sua vida, aleluia. Você tem vida, você tem milagre, aleluia, você tem todas essas bênçãos na sua vida. Glórias a Jesus. Continuando a leitura bíblica, glória a Jesus. Versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha, meus irmãos, é importante dizermos isso. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Aí há uma confusão. Tem gente que faz uma confusão. Ah, irmão, então quer dizer que antes de eu nascer, Jesus já sabia que eu ia ser crente, quer dizer que eu vou ser salvo mesmo, eu posso ficar tranquilo, que eu não perco a minha salvação. Não, não é nada disso. Eu disse lá no primeiro versículo que nós lemos de Efésios 1, que a carta foi escrita à igreja. Quando ele fala aqui que nós, aleluia, como também nos elegeu, ele está falando de igreja. Antes da fundação do mundo, antes do mundo ser fundado, meu irmão, antes de existir Adão e Eva, antes de tudo, aleluia, o plano da salvação já estava feito. E a igreja do Senhor Jesus já tinha sido eleita. É isso que está dizendo. A igreja é santa, a igreja é eleita, a igreja é redimida, a igreja já está garantida para ela a sua salvação. Aí, e eu não faço parte da igreja? Sim, você faz parte da igreja. Se você creu em Jesus, se você aceitou Jesus como Salvador, você faz parte da igreja. Você fazendo parte da igreja, você passa a ser um eleito. Mas a Bíblia é muito clara dizendo: na individualidade, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aí é na individualidade, é a tua coroa. Se você não guardar a sua coroa, tu perde a salvação, meu irmão. Então a igreja é eleita, não é que é você que é eleito. Você é eleito porque você se candidatou. Como um político, ele tem que se candidatar para ser eleito pelo povo, a prefeito, vereador, né? E outros cargos eletivos. E o crente é a mesma coisa, ele tem que se eleger, ele tem que se candidatar. Ele aceita Jesus, um dia ele levanta a mão na igreja, aceita Jesus como Salvador, entrega a sua vida para Jesus. Quando ele faz essa candidatura, aleluia, Jesus introduz ele no meio da igreja através do Espírito Santo, e aí ele passa a ser um eleito também, como a igreja que é eleita desde antes da fundação do mundo. Você entendeu? Agora, se você abrir mão da sua eleição, aí você perde a sua eleição. Mas a igreja foi eleita antes da fundação do mundo, né? Por isso que diz, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, mas e se não perseverar? Perde a salvação. Então não brinque com essa coisa de eu já estou eleito. Não é por aí. Quem foi eleito é a igreja, né? Aí se você faz parte da igreja, você está eleito. Amém? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque é essa que Jesus vem arrebatar. É essa que ele vem buscar.
Amém? Quem fizer parte, sobe com ele. Então, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Olha aqui, no plural, santos. Né? Desde o Antigo Testamento, a determinação é ser de santos, porque eu sou santo. Jesus nos elegeu para ser santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é santa. Pode falar o que quiser. A igreja que vai morar no céu, meu irmão, essa é santa. A igreja é santa. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas nós, meus irmãos, nós temos que nos santificar. Vê o que diz Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que nos santificar. Aleluia, nós temos que buscar a santidade. Eu vejo o salmista, em Salmos capítulo 19, né? Um salmo de Davi, Salmo 19, versículo 12. Acho interessante o que ele fala, que ele diz assim: quem pode entender os próprios erros? Mas o que me chama a atenção, que eu quero dizer aqui, é a segunda frase: expurga-me tu dos que me são ocultos. Sabe o que Davi está dizendo? Limpa-me, Senhor. Tu é Deus, né? Ele está falando com Deus aqui. Limpa-me, Deus. Tira de mim todos os pecados que me são ocultos. Porque nós somos pecadores. Né? Se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos. Está escrito em 1 João capítulo 1, acho que versículo 10. E não há verdade em nós. Nós, pecadores, e na individualidade nós pecamos. A igreja é santa, mas nós pecamos. Por isso que o salmista pede aqui que o Senhor limpe ele de todo o pecado. Né? Ainda aqueles ocultos, porque muitas vezes nós pecamos em coisas que nós nem percebemos. Mas o Senhor nos limpa. Né? E aí 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, peço-vos para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Aí é na individualidade. Ele perdoa o pecado. O Senhor Jesus tira de nós o pecado. Ele limpa as nossas vidas. Ele nos lava. Aleluia. Ele, aleluia, nos perdoa. Essa é mais uma das bênçãos espirituais nos lugares celestiais que está reservada à igreja. Você, cristão, aleluia, pode falar assim: mas então a igreja é santa e eu faço parte da igreja, e como é que é esse negócio? Sabe como é que é esse negócio? Você creu em Jesus, você se converteu, você procura se santificar, você vive em oração, você vive pedindo perdão. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo, Jesus, vai te perdoando, aleluia, através do sangue de Jesus Cristo, aleluia, vai te perdoando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. O sangue de Jesus está nos limpando, está nos lavando. O tempo todo nós estamos sendo lavados pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, para podermos fazer parte da igreja que é santa. Amém? É assim que funciona, meus irmãos. Seguindo, versículo 9 da leitura bíblica de 1º capítulo de Efésios, ele diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O que é mistério? Mistério é aquilo que está escondido. Mistério é aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. O mundo não consegue enxergar o mistério. O mundo não consegue ver, aleluia. Mas você, não importa se você tem estudo, se você é doutorado, se você é analfabeto, não importa. Um dia a sua mente abriu e você conseguiu entender o plano da salvação. Não é assim? Quantas vezes nós vemos pessoas que não entendem de nada, não sabem fazer uma conta de 1 mais 1. Mas ele consegue entender o plano da salvação. Como é que ele consegue entender? Por causa que ele descobriu
o mistério da vontade de Deus na vida dele, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, na presença de Jesus. Sabe o que acontece? Quem abre o coração, o Espírito Santo clareia. Mas tem muita gente, né? Infelizmente a maioria, né? Que não querem enxergar. Procuram ficar pensando nas coisas dessa vida, naquilo que é material. Não entende as coisas espirituais, né? Só acredita se for num Deus, se for um boneco, se ele vê um boneco, se ele vê alguma coisa, né? E aí ele não consegue abrir o coração. Quando ele não abre o coração, não é descoberto para ele os mistérios. Mas graças a Deus, essa é mais uma bênção para a igreja. Essa é mais uma sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O Senhor nos descobriu, abriu a cortina da nossa mente e nós conseguimos entender todo o plano da salvação. Por mais simples que o crente seja, ele entende o plano da salvação. Aleluia! Isso é maravilhoso para nós. Versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, aquilo que eu falei, que tudo é em Cristo, né? E o crente entende isso na dispensação da plenitude dos tempos. O crente sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um ano, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, está escrito, né? E Deus não está preocupado com esse tempo nosso, com esse calendário nosso, mas Deus tem o tempo dele e no tempo dele todas as coisas, aleluia, acontecem para o bem da igreja e nós andamos em vitória. Então, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse tornar a congregar em Cristo significa dizer voltar a igreja todinha na mão de Cristo, né? Na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, né? Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O que está na terra? A igreja, né? Uma hora vai estar tudo nas mãos de Jesus. Nós somos dele, mas nós estamos ainda aqui de passagem, peregrinos nessa terra. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Aleluia, nós temos a herança. Nós somos a herança, aleluia, de todas as coisas, né? Mas continuando, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Sobre predestinação, meus irmãos, eu não vou falar, porque a lição 3, que vai ser ministrada pelo pastor Jonas, o título da lição é Eleição e Predestinação. Então eu vou deixar com ele, para ele dar essa aula. Não vou invadir a aula do nosso querido, amado irmão. Versículo 12. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Que interessante isso. Qual é o fim de todas as coisas? Nós fomos feitos para quê? Para louvor da glória de Deus. Irmãos, esse ministério do ensino, esse ministério da palavra, um dia vai acabar, mas o do louvor nunca vai acabar. Valorize o louvor. Participe do louvor. Louve a Deus. Você foi feito para isso, para adorar ao Senhor. Aproveite os momentos de adoração. Versículo 12 ainda, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, Paulo está falando dos judeus. Aí continua no versículo 13 dizendo, em quem também vós estais. Quem é o vós? Vós, aí ele está falando dos gentios. Muitas pessoas ficam pensando que a salvação é só para os judeus. Não, meu irmão. Salvação é para os judeus, é para os gentios. Salvação é para a igreja. Tem muita gente adorando Israel, carregando bandeira de Israel e fica com fanatismo no negócio de Israel. Para com isso, meu irmão. A bênção hoje é da igreja. Aleluia, a bênção é sua. Aleluia, você não é inferior a ninguém. A bênção prometida lá para Abraão chegou até nós e nós desfrutamos dessa bênção. Como diz aqui, né? Em quem também vós, gentios, estais depois que ouvistes a palavra da verdade. Você já ouviu a palavra da verdade? Já ouviu? Então essa bênção, essa sublimidade da bênção espiritual em Cristo, ela é sua também. Prosseguindo, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ah, que maravilha! Selados
com o Espírito Santo da promessa. Quando você compra uma casa, você tem que ir no cartório de registro de imóveis registrar, para a casa ser garantida, para a casa ser sua, para o Estado declarar que a casa é sua. Você compra um carro, você tem que fazer o documento no Detran no seu nome, para o carro ficar garantido de que é seu. Antigamente, usava-se colocar um selo no produto. Selava-se o produto, olha esse selo aqui, tá selado esse produto aqui com o nome do irmão Emerson, então esse produto é do irmão Emerson, ou do irmão João, e assim vai, e o produto é do irmão João, né? Era o selo que marcava a propriedade. Aí o que acontece? Nós também somos marcados como propriedade. Diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Não é assim que diz? Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Se ele habita em vós, meu irmão, você está garantido. Aleluia! Eu quero ler João capítulo 16, versículos 7 e 8, para você entender bem esse texto. João 16, versículos 7 e 8. Diz assim: todavia, olha Jesus falando. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus foi embora, mas nós sabemos que ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo. E aí quando ele enviou, meus irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 9. Preste atenção nesse texto, é muito importante. Romanos capítulo 8, versículo de número 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, o que garante que você é propriedade de Deus? Se você tem o Espírito Santo na tua vida. É isso que garante, meu irmão. Isso garante que você é de Deus. Se não tem o Espírito Santo, precisa aceitar Jesus para receber o Espírito. Leia ainda, versículo 15 e 16 do capítulo 8 de Romanos, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, né? Que é demônios, né? Para outra vez estardes em temor. Quem vive com demônio vive em temor, vive atemorizado, né? Mas recebeste o Espírito com letra maiúscula de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, aleluia! Quando você tem o Espírito Santo, você tem o Pai que está nos céus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é cristão, quem é salvo, meu irmão, aleluia, ele tem um Espírito, como todo ser humano tem, corpo, alma e Espírito. Mas também tem o Espírito Santo que habita nele. E o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, como é que está escrito aqui, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o crente, ele não tem dúvida da salvação, porque o Espírito Santo se manifesta nele, se manifesta no espírito dele, aleluia. E é por isso que nós sentimos uma alegria que nós não conseguimos explicar para o mundo, nós sentimos um poder que nós não conseguimos explicar para o mundo, desde o dia que aceitamos Jesus. Isso eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Eu estou te falando do Espírito Santo que habita no crente para a salvação. Aleluia! Isso é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Batismo com o Espírito Santo não tem nada, é para os salvos, mas não significa, não é ele que testifica que nós somos salvos. O que testifica que nós somos salvos é o Espírito Santo que nós sentimos. É a alegria que você sente quando você adora o Senhor, quando você glorifica a Deus, quando você ora, você sente Deus te respondendo e o Espírito testificando no teu espírito, aleluia, que você é de Deus. E aí você sabe que você tem a certeza da salvação. Meus irmãos, eu vou concluindo por aqui a aula. O Osmar já passou por aqui, deu 5 minutos para mim, né? E para concluir, eu quero ler a conclusão
da aula que diz, que o escritor diz na lição. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta da reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Temos a certeza disso. Glórias a Deus. Meus irmãos, pregue o evangelho. Fale para o mundo que Jesus está voltando. Aleluia. Se prepare. Aproveita as bênçãos da sublimidade que o Senhor Cristo, Deus nos concedeu. Amém? Ah, irmão, tá difícil pregar, a gente tá em casa, a gente tá preso. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu Instagram. Amém? E deixe o evangelho ser pregado em nome de Jesus. Um abraço a todos e até domingo que vem de novo na Escola Bíblica Dominical. Amém.